Olá, bom dia para todo mundo. Bem-vindos ao ABC da Notícia. Espero que a semana tenha passado tranquila e que você esteja pronto para nos acompanhar em mais alguns assuntos que estão na pauta do dia. Aqui no ABC a gente conversa sempre com o objetivo de traduzir, tornar simples e compreensível alguns temas que parecem que foram feitos só para poucas pessoas conversarem. Complexos por fora, simples por dentro. É isso que a gente mostra a cada edição. No ABC da Notícia é assim, se complica, a gente explica. E no programa de hoje, que tem o apoio da Unesco Mil Alliance, nós vamos explicar o que é e como funciona esse universo de pesquisadores financiado com o dinheiro público. Vamos falar também sobre o futuro do trabalho, o que mudou, está mudando e vai mudar ainda mais na vida do trabalhador. Eu dou boas-vindas ao jornalista Alexandre Sayad, típico trabalhador desse nosso tempo. Ele tem 1000 empregos, né, Ale? A minha curiosidade, meu interesse, às vezes é meu amigo, às vezes é meu inimigo. Então eu mantenho muitos empregos. Obrigado, Cris. E quem está conosco para falar sobre tudo isso, Ale, para nos ajudar Olha, aqui? nada melhor do que dois inovadores. Dois inovadores formais e informais, quer dizer, inovadores na vida. A gente tem no estúdio a nossa querida professora Débora Garófalo, que é quase um patrimônio brasileiro, aqui foi eleita em 2019 uma das 10 melhores professoras do mundo pelo Global Teachers Prize, que é um Nobel, né, da educação. Ela que trabalha na rede estadual, né, de educação, implementando aí centros de inovação, né, tem um currículo riquíssimo, começou trabalhando com línguas, mas sempre teve junto da tecnologia, né? E o professor Matheus Simões de Freitas, que atualmente é gerente de educação profissional do Senai, que é o Serviço Nacional da Indústria. Também vem de um histórico de inovação, é mestre em engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eles vão explicar tudo o que a gente precisa saber sobre esse assunto, Cris. Bom, aqui, você, ouvinte, você já percebeu que aqui o negócio é peso pesado. O Alê fez doutorado outro dia. A única humilde aqui, que não vou nem falar nada, sou eu. Você é a mais inovadora de todos. Não, eu sou... É verdade. Notável saber. Não é nada disso. É muito Bom, mais. gente, sejam super bem-vindos. Eu gostaria de... Aqui uma curiosidade do currículo da Débora, que é o seguinte, a Débora é uma professora aí formada em letras, especialização em língua portuguesa, mas ela consegue esse baita destaque com um trabalho que é um trabalho em cima de robótica. Robótica, a gente sabe que é aquela ciência que cria robôs que ajudam aí na nossa vida, no nosso cotidiano. Como que pode essa junção, só para a gente, eu vou gastar um pouquinho do nosso tempo aqui, mas eu acho que o nosso ouvinte vai gostar de ouvir, como que junta esse mundo da linguística, da língua portuguesa, com a tecnologia, Débora? Como que você foi parar nisso, ou como isso foi até você? Bom dia, Lê, Maria Cristina, que prazer, Matheus também está aqui com você, né, querido ouvinte aí que está nos escutando nessa manhã tão gostosa. Bom, para começar, eu vou falar então das minhas duas paixões, né? Educação, e eu sou realmente formada totalmente na área de humanas, letra, pedagogia, mestre em linguística, nós estávamos brincando um pouquinho com isso. Eu fui para essa área já pensando em realmente ser professora, mas querendo ali aprender muito mais, né, para ser uma professora completa. Então eu puxei para a área que eu tinha mais dificuldade, que é a área de humanas. E claro, assim, por ser uma professora muito inquieta, né, isso acabou me levando para a tecnologia, compreendendo então que hoje o nosso estudante aprende um formato diferenciado. E para isso eu cheguei, para contar um pouquinho de como a robótica entrou na minha vida, eu preciso contar um pouco da minha trajetória enquanto professora. Então, no ano de 2015, talvez eu chegue na realidade mais difícil da minha carreira enquanto docente, uma escola periférica, localizada e centrada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo, com alto índice de violência e tráfico de drogas. E naquele lugar, eu enxerguei que a tecnologia poderia transformar a vida daquelas crianças. E eles me trouxeram logo de cara um problema latente de muitas comunidades, não exclusivo, né, só de São Paulo, do nosso país, que foi o problema do lixo. E a partir do lixo, então, eu olhei aquilo como uma possibilidade de ensinar robótica com sucata, para que eles pudessem resolver um problema real, um problema do lixo, através do ensino de programação e robótica. E deu super certo, as crianças se envolveram e a partir daí eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar mais Isso. e mostrar aí o quanto esse trabalho impactou
toda uma sociedade. Eu gostaria de começar a ler o programa de hoje, já por um assunto aqui que, normalmente, quando se fala em educação, desenvolvimento, eu sei que, em algum momento, algum entrevistado ou o próprio âncora vira e fala assim, mas e a Coreia do Sul? Então, eu vou começar logo pela Coreia do Sul. Tem um estudo do Conselho Nacional da Indústria que foi feito, não é tão fresquinho, mas é muito importante, porque esse estudo, ele comparou, Matheus, os dois países nos últimos 40 anos, com índices variados. E um dos pontos de destaque desse estudo foram os investimentos que promoveram o aumento da produtividade. Depois eu queria entender melhor o que significa a produtividade. Mas, enfim, esse investimento em produtividade que foi decisivo para o crescimento social e econômico da Coreia, no mesmo período que foi avaliado o Brasil. Então, houve esse investimento, a Coreia fez VUPT e o Brasil ficou como a gente conhece muito bem, não vou perder tempo aqui. Quanto que a educação, a formação pode ter influenciado nesses resultados? Porque a gente sabe, pelo que eu fui apurar, que para elevar a produtividade, as empresas também têm que investir em inovação, que é a nossa conversa aqui, em práticas de gestão, de governabilidade, tudo isso. Mas a educação, quanto pesa? Eu gostaria de dar as boas-vindas e de te ouvir sobre este tema em especial. Matheus. Obrigado, bom dia a todos e a todas os ouvintes, a você, Cristina, Alexandre, Débora, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Que bom que você puxou o tema produtividade, porque é um tema que eu sou um grande apaixonado também, né? E é um tema que tem total e direta correlação com a qualidade dos conhecimentos, das competências profissionais do nosso profissional que está na empresa, na indústria hoje, né? O que aconteceu, e aí trazendo o caso Coreia, né? O que aconteceu há 40 anos atrás? Nós tínhamos um país, né, em investimento de forma e nível de produtividade equiparado a países como Coreia do Sul, e eu vou trazer outros, tá? Estados Unidos também era um país, China era um país que a gente tinha um nível de produtividade equivalente. Porém, o que aconteceu nessa trajetória de décadas? Não foi uma falta de investimento em educação no país, foi de repente, um direcionamento que poderia ser mais assertivo em termos de qualidade do investimento que foi feito. O que aconteceu na Coreia, o que acontece na Europa, é que o investimento em formação técnica profissional, o investimento em carreiras em que a pessoa pode ingressar de forma mais rápida no mercado de trabalho, foi feito. E se criou caminhos diferentes do que a nossa sociedade brasileira conhece como uma possível uma trilha de formação de educação para levar ao sucesso do mercado de trabalho. Como que a gente é educado a pensar em formação? Eu faço meu ensino básico, fundamental, médio, depois disso eu faço um vestibular, entro na universidade e, quem sabe, faço uma graduação e pós-graduação e depois disso eu vou ter sucesso na vida profissional. Só que o mundo não gira dessa forma. E aí, essa diferença de escolhas que foram feitas de investimento em formação profissional é que deram esse salto de produtividade nesses países e deixou o Brasil um pouco para trás. Também a gente vai poder explorar isso um pouquinho mais também aí no nosso bate-papo. Inclusive falando bastante da base nacional curricular. Isso. Alexandre Kepp, antes lembrou de uma coisa que é importantíssima. Eu tive lá há 20 anos no lançamento, né, da criação do Todos pela Educação, que hoje é uma organização muito importante. Eu me lembro lá de ouvir do Jorge Paulo Lemann que aquele alerta era para produtividade, inclusive, porque há 20 anos soou esse alarme. Os tigres asiáticos estão crescendo muito, e a Coreia do Sul é um deles, e a gente precisava correr atrás de alguns pontos que, obviamente, olham para o hoje e olham para o futuro. Olham para o hoje porque a gente precisa de alunos bem formados e cidadãos. E olha para o futuro porque eles precisam ter emprego. Né? Eles precisam ter emprego para sobreviver. Então já era um alerta em cima da produtividade, da perda do Brasil em produtividade frente ao cenário global. Né? Nesse sentido, eu queria perguntar para a Débora, porque o trabalho da Débora eu acho que está muito ligado à cidadania. Né? É a robótica com a cidadania. Né? Você consegue trabalhar um tema de exatas, mas que lida com o dia a dia do aluno que está lá numa situação vulnerável, naquela região onde você começou. Hoje você espalha centros de inovação aí pelo estado inteiro, né? Mas, Débora, como
você acha, qual é esse desafio da escola que ela está no hoje, né? O seu trabalho é do hoje, é do olhar a sucata, o lixo que foi descartado, mas ao mesmo tempo tem que pensar no amanhã. Como é que a escola tem capacidade de responder às demandas do trabalho, que é um universo que se transforma tão rápido com a tecnologia? Quer dizer, quais são essas duas velocidades aí? Como é que a gente responde? Essa equação é difícil, né? Essa é uma pergunta para $1 milhão, né? Mas a gente vai tentar aqui trazer alguns pontos importantes. Primeiro que a educação, ela não evoluiu tanto como evoluiu o mercado, né? Ela não acompanhou. A gente vem ainda de uma herança cultural de uma educação centrada em ações repetitivas, onde o estudante ele poderia até ser formado para o trabalho, mas não com essa capacidade hoje que a gente dá importância, como cooperação, resoluções de problemas, né? O aluno ele não tinha essa capacidade de pensar, né? Apenas para reproduzir ações mecânicas, que é a chamada educação 2.0. E a gente vem nessa evolução, hoje olhando aí para a educação 5.0, olhando também para essas necessidades do mercado. A escola tem sim esse potencial de ser humanizadora, de trabalhar projeto de vida, de trazer um pouco dessa expectativa para que a gente possa trabalhar com o estudante. O que ocorre ainda? Os professores não foram preparados para isso. Eles estão presos ainda numa educação tradicional, né, como citou ali o Matheus. Preparar aquele estudante para segregar áreas do conhecimento, não para envolvê-los, não para fazê-los vivenciar um pouco disso. O que falta para a educação são vivências, que a gente possa definitivamente não somente fazer uma escola de período integral, mas baseada em valores integrais. E quando eu digo isso, é mudar o papel da escola, de não ser apenas uma transmissora de conhecimento, mas trazer uma importância latente no seu currículo, de vivências, de trabalho socioemocional, de experimentações, porque é isso que vai brilhar esse estudante para não desistir da educação, mas também ter um futuro brilhante, ter um bom desenvolvedor ou ter uma boa profissão futuramente. A gente está falando aqui que existe uma boa intenção, como você falou, de tentar fazer um currículo mais voltado com os desejos pessoais, que são as trilhas, né? Que é a Base Nacional Curricular, que tenta fazer com que o aluno siga ali uma trilha e encontre na escola alguém que receba esses seus anseios e desenvolva. A gente sabe que isso ainda está longe de estar próxima da realidade, ou seja, uma pessoa que quer talvez se desenvolver na área de robótica, talvez na escola que tem perto da casa dela, na cidade dela, no estado, não vai ter algum professor já pronto para recebê-la, para ser um orientador naquela área. Disso que você está falando, pelo que eu entendi, não é? É disso também, mas a gente poder, igual São Paulo, aqui o estado de São Paulo ele foi muito pioneiro ao trazer o programa Inova Educação, que já trouxe para anos iniciais 3 novos componentes: projeto de vida, convivência e tecnologia e inovação. Mas quando a gente olha para o nosso país, olha para a base comum curricular, a gente ainda não vê isso implementado dentro dos estados. Ou vê com a base nacional comum curricular isso sendo implementado somente na etapa final, que é o ensino médio. E a gente precisa dar passos atrás, olhar para esses exemplos, olhar para a Coreia, mas olhar também para a América do Sul, né? Olhar para a América Latina, ver os bons exemplos para que a gente possa avançar nesse sentido. E como a gente comentou aqui outro dia, que às vezes o professor ele tem que ensinar algo que ele ainda não aprendeu. Então, eu gostaria de perguntar para vocês dois, Matheus e para você, Débora, quando um professor ele se prepara, ele está se preparando para, vamos supor que amanhã vira um novo dia, tem todo o investimento lá, professor que vai fazer, se preparar para isso, se graduar para aquilo, não sei o quê. Este processo de formação, quanto tempo demora para chegar dentro da sala de aula? Porque, por mais que tenha uma ótima intenção, existe um processo, um tempo que demora. Quanto tempo demora? Vamos supor que amanhã o mundo vira outra cor. A gente encontra aí um mundo maravilhoso. Quanto tempo para chegar na sala de aula? Matheus, quer começar? Posso começar, não tem problema. Eu ia dar aqui a preferência à Débora, mas vamos lá. Porque a gente sabe que não é da hora. Para responder. Não é do dia para a noite, com certeza, né? Agora, eu sempre gosto, Cristina, Débora, Alexandre, a sempre ver o copo meio cheio,
né? Sempre ver o copo meio cheio e ver as oportunidades por trás desses desafios. Eu confesso para você que eu não saberia te precisar quanto tempo demoraria para preparar um professor, mas sei que existem atalhos e formas de acelerar esse processo, principalmente buscando parcerias com instituições com capacidade de investir e de atualizar o seu currículo e os seus professores e seus docentes de uma forma mais rápida. E aí eu vou trazer o exemplo do ensino médio, que é um exemplo que nós vivemos dentro do Senai e de forma piloto com o SESI e agora já até com escolas da rede estadual. Quando a gente começou a implementar o itinerário de ensino profissional no novo ensino médio, aquele famoso itinerário 5 ali, onde o aluno do ensino médio faz a formação médio e técnico concomitantes, né, nós fizemos uma grande aliança, uma grande parceria dos docentes do Senai com os docentes do SESI ou da rede pública. Vou falar da rede pública que é mais palpável e mais tangível para a gente, né? Nós fizemos um grande processo de capacitação e de planejamento conjunto entre os nossos docentes e os docentes da rede pública para acelerar esse processo de construção e de atualização. Quando a gente faz essa parceria de levar o novo ensino médio técnico para escolas da rede pública, não é apenas no olhar do aluno, mas no olhar de transmitir esse conhecimento para os docentes e para os profissionais da escola também, que a gente está fazendo parceria. Falando rede pública, mas pode ser uma rede privada também que não ofereça o ensino profissionalizante. Então, a busca de parceria é um caminho para acelerar esse processo de aprendizado, de atualização. E aí a gente, por exemplo, do Senai, dado que são 80 anos, a gente se colocou à disposição dos governos estaduais e das redes privadas de ensino para poder fazer essa parceria de levar esse ensino atualizado. E eu não estou falando só de um ensino profissionalizante, eu estou falando de metodologia ativa, eu estou falando de sala de aula invertida, eu estou falando de um ensino baseado em resolução de problemas. Então, quer dizer, tem tudo isso de experiência que instituições como o Senai e tem outras também no Brasil que desenvolvem, estão se oferecendo para fazer alianças e acelerar esse processo de aprendizado. Essas fusões, que eu não sabia, uma ótima notícia, elas existindo e onde elas não existem, tudo isso leva um tempo. Débora, a sua opinião sobre esse percurso, até chegar na sala de aula, esse professor pronto para... Cris, eu vou... E já tô íntima, viu? Por favor. Eu vou fazer, acho que um caminho inverso do Matheus, né? Eu queria mexer aqui, tocar numa ferida que é profunda, que é a formação dos nossos professores. E eu queria fazer uma analogia com outras profissões, eu vou usar a do médico, por exemplo. O médico, ele ingressa numa faculdade por 4 anos, né? Ali ele vai ter toda aquela teoria. A prática, ele entra numa residência. Na educação, deveria ocorrer algo similar, porque os nossos professores, eles passam também 4 anos, desculpa, eu acho que medicina são 5 anos, enfim, desculpa, fazer a correção aqui, 5 anos da medicina, 4 anos, inicialmente para uma carreira do professor, dependendo da disciplina que ele vai cursar, ou pedagogia ali para anos iniciais. Mas o que ocorre é que o estágio que ele tem é insuficiente para os problemas que ele vai enfrentar. Então, ele já deixa a universidade, ele já deixa a cadeira totalmente despreparado. E eu queria voltar num ponto que eu me formei, né? Quando eu me formei no ensino técnico, o antigo magistério, mas que me dava condições e foi muito superior ao que a minha própria universidade, que eu esperava da minha universidade. Por quê? Porque eu passei 4 anos estudando no período matutino, no período vespertino, eu fazia estágio presencialmente dentro de uma unidade escolar. Ao final desses 4 anos, eu sabia o que eu ia enfrentar, eu estava melhor preparada. Com realidade, com troca realmente com professores que estavam na ativa. E esse curso, infelizmente, ele não existe mais. Tem mas no estado de São Paulo, tem né? um. Sobrou um. Sobrou um magistério. Um magistério, mas que ele não é reconhecido como um curso a nível superior, né? O professor, ele precisa se dedicar. Mas você olha a discrepância do que é uma preparação de um professor hoje para o que foi no passado. Então, o que a gente precisa tocar é um pouco nessa dor.
Na formação inicial desse professor, na formação continuada, o professor ele precisa estar constantemente estudando. E, infelizmente, hoje nós temos políticas públicas que não permitem isso. Por quê? Porque muitas das vezes o professor tem que lecionar 4, 5 escolas para que ele possa sobreviver. Então, existe uma questão de valorização docente, existe uma questão, sim, de salário, mas também de condições da gente permitir que esse professor possa ali se atualizar. Então, nós precisamos rever mesmo, tocar na ferida, né? Nós temos, inclusive, a Base Nacional Comum Curricular para formação docente. Só que tudo isso ainda são documentos e estão distantes das unidades escolares. O professor tinha que ser tratado muito... assim, a pão de ló, né? Como se diz. Porque eu lembro, eu tive uma experiência de fazer uma série de documentários no Japão, e lá no Japão, você falou da carreira de médico, lá eles tratam o professor do ensino básico, dos primeiros anos, eles tratam como doutor, de tanto que eles valorizam esse professor dos primeiros anos de vida escolar do aluno. Assim, porque eles acham que é uma coisa, o sujeito tem que ser muito, muito capacitado e está muito preparado para pegar aquele jovem japonesinho ali e dar os primeiros passos com ele no mundo do conhecimento. Diz que mesmo na Coreia e no Japão, os processos de valorização da carreira, de transformação, dura 20 anos. Nossa, é mesmo? Da Coreia durou 20 anos de processo entre valorização da carreira, reestruturação, transformação de currículo. Quer dizer, essas revoluções, pequenas revoluções que a gente vê nos países não são nunca do dia para a noite. Então tem muito trabalho, né, para ser feito, que acho que já começou, mas a gente precisa empenhar, né, se empenhar nisso. E eu queria só complementar, né, para a gente poder só finalizar esse assunto. O Alexandre tocou no ponto que é crucial, né? No Brasil nós temos também a ampliação dessa carreira, mas ela ainda está muito distante do que realmente é a necessidade desse professor, né? Quando a gente pega um professor que, para sobreviver com o salário dele, ele tem que se desdobrar em 3 escolas, a gente já sabe que ele vai comprometer o processo de ensino do seu estudante. Claro, e como que ele se recicla, como que ele tem energia para sair, para ir aumentar o seu repertório cultural, não aguenta. Agora, a gente vai tratar de uma pauta que não sai do noticiário, que foi o corte do financiamento das bolsas de estudo para pesquisa. Eu quero abrir esse bloco misturando 2 informações. A primeira é que esse tipo de bolsa para pesquisa acontece quando vocês me ajudem aqui, hein, se eu estou falando bobagem. Você termina a graduação, né, a faculdade, e lança uma proposta para pesquisa. E esse assunto ele tem que ser de interesse da vida cotidiana da sociedade, e por isso que esse tempo desse pesquisador é bancado com o dinheiro público. São bolsas, para você ter uma ideia, você que nos ouve, no máximo de R$ 2.200 por mês. E essa pessoa não pode ter nenhum outro contrato profissional, porque é uma dedicação, um vínculo exclusivo. E a outra informação que eu quero dar na abertura desse bloco aqui é um tweet que a gente recebeu, que a pessoa, sobre esse assunto, falou o seguinte: por que o dinheiro do meu imposto tem que pagar o seu mestrado? Ou seja, ele está aqui protestando por que o dinheiro do imposto, o dinheiro público, tem que bancar esse tipo de bolsa. Eu gostaria de começar com o Alexandre. Tá bom. São vários tipos. A CAPES tem algumas modalidades de bolsa, né? E no fundo, o que está por trás disso é um olhar um pouco mais amplo do que esse rapaz que tuitou, porque não existe país desenvolvido do mundo sem pesquisa científica, né? Então, a pesquisa científica é a base de desenvolvimento de um país. E os países financiam as pesquisas científicas em qualquer lugar, inclusive os mais alinhados com o capital, como os Estados Unidos, financia muita pesquisa científica, porque é caro. E essas pesquisas, para a gente ter uma ideia, né, Débora, são pesquisas em todas as áreas do conhecimento. São, né, na área da saúde, teve muito, inclusive na época do coronavírus, a gente teve aí avanços que foram, assim, que são marcos, graças à nossa turma que ficou aí debruçada nos laboratórios, estudando, graças a essas bolsas que o amigo está dizendo que é melhor cortar, que com o dinheiro dele isso não vai acontecer. Então, Débora, eu gostaria de te ouvir, porque esse assunto me toca de um jeito que senão eu roubo a cena aqui de vocês. Bom, a gente fica triste, né, de ver o que aconteceu, porque são milhares de pesquisadores aí, inclusive fora do nosso país,
que do dia da noite receberam, infelizmente, uma mensagem: olha, você não vai receber esse dinheiro. E como bem disse o Alexandre, é um fomento à pesquisa de qualquer país, em qualquer área do conhecimento, principalmente no que tange aspectos fundamentais, essenciais, como saúde, educação, inovação, mercado de trabalho, enfim. E o que aconteceu é incabível, sabe? Eu acho que no primeiro momento, quando eu recebi essa mensagem, eu me coloquei muito no lugar dessas pessoas, porque eu também fui bolsista da CAPES, né? Desenvolvendo ali um mestrado na área de educação, e me coloquei no lugar daquelas pessoas, né? Que muitas das vezes ainda tem uma bolsa baixa, porque o Brasil ainda tem isso também, o valor é baixo para você sustentar, você não pode trabalhar para receber essa bolsa, né? Como você bem disse no começo, e de repente se viu, então, sem poder conseguir se alimentar por conta disso. Né? Então, acho que a gente precisa começar a valorizar melhor o que nós temos aqui. Se hoje nós estamos podendo voltar um pouquinho à nossa vida normal, foi graças à ciência. E ciência no país é essencial. Se a gente cortar isso, a gente não vai ter como desenvolver. Então, acho que a gente precisa refletir e colocar a educação no concerne de tudo isso, né? De realmente ali ser um atuante dessa sociedade. Talvez até o Ministério da Educação tenha aí uma boa campanha para ser feita, explicar para as pessoas para pessoas como essa, para que serve a CAPES, para que servem as bolsas, porque às vezes é ignorância. Ignorância, não estou aqui agredindo a pessoa que tuitou, é ignorância, falta de informação, de conhecimento. Lembrando que essas bolsas muitas vezes também financiam o universo privado porque elas pagam as mensalidades, além de ser elas movimentam o universo da educação superior, das universidades, porque elas bancam as mensalidades das universidades pagas, que muitas vezes o aluno não tem condição de pagar. Eu também fui bolsista CAPES, quero deixar registrado aqui. Também fui bolsista CAPES porque a universidade era muito cara, não tinha condição de pagar. Então eu entrei com um pedido e consegui. Agora, Matheus, queria voltar para o Matheus agora, perguntar o seguinte, porque a gente fala muito da pesquisa negligenciada, e eu acho que tem uma outra área que você está trabalhando nesse momento aí no Senai, que também é muito negligenciada, eu acho que ela é vista com preconceito no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é o ensino profissional e técnico, né? Ele é fundamental também para o desenvolvimento de muitas nações. A gente pode pegar o exemplo aí de Portugal, Alemanha, né? E no Brasil ele é visto às vezes como uma subformação. A Débora valorizou aqui com a gente já, fez a valorização. Eu queria escutar de você a importância do ensino técnico como um outro ciclo de formação, mas também importante para o desenvolvimento de um país. Perfeito, Alexandre. Bom, eu queria começar dizendo que eu concordo completamente com o nosso papo do bloco anterior, onde a gente precisa realmente investir continuamente na formação e na atualização do nosso corpo docente. Isso é super importante. Porém, o Brasil vive um momento em que a gente precisa de correr em paralelo. A gente não consegue esperar uma formação, uma atualização para poder trazer um novo conhecimento, uma nova formação porque o mercado está precisando. E aí, entrando no ponto que você traz agora, né, Alexandre, eu queria começar pelo meu exemplo. Tá? Eu sou um exemplo de, assim, a minha trajetória de estudo foi um pouco diferente do tradicional. Quando eu estava finalizando meu ensino fundamental, ingressando no ensino médio, eu tive idade suficiente para poder fazer um curso de qualificação profissional. Eu tinha um interesse muito grande de começar a gerar minha própria renda, né, de começar a ter meu próprio meu dinheiro para poder fazer minhas coisas e tudo mais. E aí o caminho mais rápido que eu identifiquei foi uma qualificação profissional, um caminho de formação que dura ali de 3 a 6 meses. Com esse tempo, eu me formei em eletricista de manutenção. Tá? Um eletricista industrial que já consegue fazer algum tipo de trabalho, ingressar nas empresas, ter aí um trabalho de manutenção, de instalação, etc. E eu terminei um curso, eu fiz no Senai, né? Eu terminei esse curso e logo em seguida já comecei a trabalhar. Concomitante a essa qualificação de 3 a 6 meses, eu fiz um curso técnico. Tá? Um curso técnico que dura hoje em torno de 18 a 24 meses. Eu estou falando de 1 ano e meio a 2 anos, ali onde eu já saio com uma formação
um pouco mais elevada, com uma capacidade de resolução de problema e até de liderança dentro das empresas para poder começar a galgar novos cargos. Quando eu terminei meu ensino técnico, eu ingressei, aí já comecei minha carreira dentro do Senai, né? Eu tenho 21 anos de Senai, então eu ingressei no Senai já como um docente da área elétrica também. Foi bom porque eu tive a experiência prática do Senai e eu tive também uma experiência teórica e prática do ensino técnico. Quando eu terminei meu ensino médio, meu técnico também, eu fiz concomitante, aí sim eu ingressei no meu curso superior de engenharia e depois disso fui crescendo no mercado de trabalho dentro do Senai, conseguindo novos cargos, etc. Por que eu conto minha história, tá? Porque é uma história que o Brasil está precisando praticar um pouco mais, principalmente as etapas iniciais. Porque existe uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento para o Brasil. Existem vagas no mercado de trabalho que não estão sendo preenchidas e existe uma grande quantidade de desempregados, né, de pessoas precisando ingressar no mercado de trabalho. O que falta? Falta formação e casamento dessas oportunidades com as competências que as pessoas têm. E existe uma série de cursos hoje disponíveis, até de forma gratuita, né? O Senai mesmo oferece vários cursos de forma gratuita para poder a pessoa iniciar essa formação e já ingressar no mercado de trabalho. Essa é nosso diretor, Rafael Lucchesi, ele usa uma expressão e que foi até o início do nosso papo, a gente está precisando de uma revolução educacional no Brasil. A gente precisa dar escala a esse tipo de formação, porque os jovens, especialmente de baixa renda, precisam saber que existe esse caminho, conectar-se a essas oportunidades e aí começar a gerar riqueza de uma forma sustentável para o país. Isso que a gente acredita muito e está trabalhando dentro do Senai com nossos parceiros. Assim, eu acho que também tirar essa imagem, que foi o que o Alexandre falou quando encaminhou a pergunta para o Matheus, que é como é que você falou? Uma subformação, foi isso? Tem cara de subformação, você né? vê. Uma formação de segunda, mais simples, de segunda linha. A gente encara, às vezes, o ensino técnico dessa E é maneira no Brasil. curioso, né? Porque quando a gente olha para a Europa, mais de 50% das pessoas que terminam o ensino médio terminam com uma formação técnica. Aqui no Brasil, a gente está chegando em 11%. Tá? Lá os números são de 50%, 46%, 47%. Em Portugal, é mais de 50%. Então, é natural um caminho que aqui a gente enxerga como um preconceito, mas nos países desenvolvidos é um caminho natural, porque ele gera riqueza para a família da pessoa e para a sociedade, para a economia do país de uma forma mais rápida, né? A gente consegue com essa equação resolver aquele problema que muitos jovens reclamam. Poxa, as empresas estão pedindo que eu seja jovem, que eu tenha formação e que eu tenha experiência. Eu não consigo, não dá tempo de eu fazer isso. Dá tempo sim. Tem oportunidades e dá para a gente fechar essa equação muito bem. Eu estou achando, sabe o que está faltando? Informação. A turma está precisando saber que tem aí vários caminhos, né? O caminho das pedras. Ale, para encerrar, porque o nosso tempo chegou ao final, já passamos até. Para encerrar, por favor. O ranking da CAPES dos 5 países que mais investem em pesquisa, tá? China, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Japão. Não preciso falar mais nada, né? Então, é dinheiro público, né? Dinheiro público, sim, então, sim. só para deixar bem claro. Deixa claro, universidade pública. Tudo bem claro, não ter dúvida. Gente, nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer a participação no programa de hoje imensamente da Débora Garófalo, professora da Rede Pública, do Matheus Simões de Freitas, mestre em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo ITA e gerente de Educação pelo Senai, do Senai. Eu agradeço sempre a você, meu amigo e companheiro Alexandre Sayad, que os próximos programas vai estar aqui no comando. Eu vou sair para descansar aí no final do ano. Eu agradeço também a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan, pela Band News FM. O apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra em todas as redes sociais e nos ouve também pelo Spotify. Tchau e até lá.